Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa ao seu redor. E ainda assim, parece que a porta que deveria ter se aberto há muito tempo permanece fechada. Existe uma razão específica para isso, e eu vim aqui hoje para nomeá-la. Hoje, 5 de junho, algo fundamental mudou no fluxo da sua vida. Você pode ainda não ter as palavras para descrever, mas a sensação de peso que você carregou durante meses, aquela exaustão que não passa com o sono, está chegando ao fim. O seu capítulo mais difícil, aquele que exigiu de você uma resiliência que você nem sabia que possuía, termina agora. Você não está aqui por acaso, e este encontro não é uma coincidência de calendário, é um ponto de chegada. Ao longo desta conversa, você vai reconhecer 5 sinais claros que têm aparecido na sua rotina. E, finalmente, entender o que eles realmente significam para o seu futuro imediato. Você vai compreender o padrão invisível que tem bloqueado o que você busca e como ele não é um erro seu, mas uma estrutura que precisava ser revelada para ser desfeita. Você esteve em um processo de calibração silenciosa e é hora de você ver o que estava acontecendo enquanto você achava que estava apenas perdendo forças. Vamos olhar para a sua realidade. Você tem sentido ondas súbitas de emoção sem causa aparente, não é? Como se o seu corpo estivesse processando algo que a sua mente ainda não alcançou. Tem sido difícil se conectar com conversas que antes pareciam naturais, mas que agora soam vazias, como se você estivesse falando um idioma que ninguém mais entende. Você tem acordado repetidamente na mesma hora da madrugada, com uma clareza mental desconcertante, sentindo uma presença que te convida a olhar para o que foi silenciado dentro de você. E talvez tenha notado que coisas que você sempre buscou com esforço começaram a se afastar, enquanto algo novo, algo que você não planejou, começou a se mover na sua direção. O que você tem vivido não é uma crise, não é um colapso, é uma calibração. O seu sistema interior está sendo ajustado para suportar o que você pediu, mas que atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ainda não tinha capacidade de sustentar. A exaustão que você sente não é falta de fé, é o resultado de uma mudança de frequência. Você está deixando para trás uma versão de si mesmo que precisava se esforçar para ser vista, para ser amada, para ser validada. O desconforto que você sente ao olhar para o seu passado recente é a prova de que você não cabe mais na caixa onde foi colocado. Se até mesmo um desses sinais tocou o centro do seu peito agora, se o seu corpo reagiu a essa verdade, eu quero que você faça uma pequena marca de concordância. O número 888 é a frequência do transbordo, o código que reconhece que o ciclo de escassez foi encerrado. Os seus dedos digitando esses 3 algarismos são o seu espírito dizendo sim para o que está sendo revelado. É o menor dos acordos, mas é o mais real. Digite 888, depois volte imediatamente para mim, porque o que está por baixo dessa camada é o motivo pelo qual você nunca conseguiu avançar da maneira que tentava antes. Muitas vezes, você operou como alguém que puxa cordas que não estão mais presas a nada.
Você aplicou uma fome imensa a uma rota que já não levava a lugar nenhum. Você sentia que, se trabalhasse dobrado, se sacrificasse mais um pouco, a vida finalmente cederia. Mas a verdade é que o seu esforço era uma tentativa de manter viva uma estrutura que já deveria ter sido deixada para trás. Você estava carregando pesos que não pertenciam a você, herdados de um ambiente ou de uma época em que a sobrevivência era a única meta possível. Mas você não está mais sobrevivendo. Você está sendo preparado para habitar um lugar novo, um lugar que não exige que você se esgote, mas que exige que você se reconheça. Pense comigo, por que as coisas estagnaram? Não foi por falta de mérito, não foi por punição, foi porque você estava tentando construir algo de valor eterno sobre uma fundação que ainda estava em processo de demolição. Você estava tentando florescer no meio do inverno, e o inverno não serve para a colheita, o inverno serve para o recolhimento. O que você passou, especialmente nos últimos meses, foi o período de raízes. Enquanto todos viam você parado, ou vendo as suas tentativas falharem, o seu espírito estava descendo fundo, fincando a sua base em algo que não pode ser abalado por nenhuma circunstância externa. O seu capítulo mais difícil foi, na verdade, a sua preparação mais profunda. E agora que o solo está firme, a estação está mudando. O que está para vir não depende do seu desespero, depende da sua prontidão para receber o que já foi preparado para você. Não force a porta. Apenas observe, pois a calibração está completa. Você percebe agora, com uma clareza que antes lhe faltava, que a exaustão que você carregou durante tanto tempo não vinha de um excesso de trabalho, mas de um excesso de resistência contra o seu próprio destino. Você estava tentando empurrar uma pedra montanha acima, enquanto o seu caminho, na verdade, sempre foi em direção ao vale, onde a água corre límpida e a terra é fértil. O padrão que você seguiu foi o de tentar ser a força motriz de algo que deveria ter sido conduzido pelo fluxo natural da sua própria verdade. Você acreditava que, se parasse de se esforçar freneticamente, a sua vida desmoronaria, quando, na verdade, foi o seu esforço incessante que impediu que a vida se encaixasse no lugar certo. Esse comportamento de carregar pesos que não pertencem a você é uma armadura que você forjou há muito tempo para se proteger de uma desilusão que nunca chegou da forma que você temia. Você se tornou um mestre em sustentar o insustentável. Sinta agora a imagem que eu lhe apresento, deixe que ela se instale na parte mais silenciosa da sua consciência. Imagine um jardim de inverno, onde a terra parece dura, cinzenta e desprovida de qualquer sinal de vida. Para quem passa do lado de fora, aquele jardim parece abandonado, um lugar onde nada mais pode brotar. Você se sentiu exatamente assim por meses, como se tivesse sido esquecido ou como se a sua capacidade de criar estivesse morta. Mas o jardineiro sabe que no inverno a semente não está morrendo, ela está descendo. Enquanto você sentia que estava perdendo tempo, que estava atrasado em relação aos outros, que a sua vida não estava dando o fruto que deveria, o que acontecia era o oposto. Você estava sendo enterrado para ganhar raízes. O frio que você sentiu não era uma punição, era o processo de compactação da sua base. Sem esse frio, a sua estrutura seria frágil e qualquer vento a derrubaria. O seu aparente estado de morte foi, na verdade, a sua preparação mais profunda para a colheita que começa hoje. Você precisava passar por esse silêncio para que a sua voz não fosse apenas um ruído, mas uma autoridade. Deixe que o reconhecimento dessa verdade cele o que acabou de ser revelado. O ato de digitar essas 3 palavras torna essa percepção permanente na sua própria história. Uma marca de que você não está mais operando no escuro. Digite, estou desperto, e depois volte imediatamente para mim.
A solução para a estagnação que você viveu não é encontrar uma nova estratégia, nem buscar um novo mentor, nem se esforçar com uma intensidade ainda maior. A solução é o retorno à receptividade. Você precisa aprender a abandonar o esforço performático, essa necessidade quase viciante de provar para o mundo e para si mesmo que você é capaz de realizar coisas grandiosas através da força bruta. A partir de agora, o seu trabalho é simplesmente o de estar presente, o de se manter em prontidão, como alguém que sabe que o sol vai nascer e não precisa ficar gritando para o céu para que a luz apareça. Você já trabalhou o suficiente. Você já se provou o suficiente. O que você busca não está do outro lado de uma parede que você precisa derrubar. Está do outro lado de uma porta que você só precisa abrir. Pare de tentar controlar o tempo da semente. O tempo do inverno acabou. Hoje, 5 de junho, o ciclo da sobrevivência foi interrompido, e o que está por vir não é fruto da sua ansiedade, mas fruto do seu alinhamento. Acalme o seu coração. Você não precisa mais lutar contra a corrente, pois a corrente finalmente começou a fluir na mesma direção que o seu propósito. A sua única tarefa agora é sustentar a sua frequência no nível da gratidão, soltando as cordas que você segurou por anos, deixando que a vida se desenrole no ritmo que ela sempre teve, mas que você, em sua pressa, nunca conseguiu contemplar. A calibração está completa, e o que você vai ver nas próximas semanas não será resultado de novas tentativas, mas de uma nova permissão que você deu para que a vida finalmente aconteça através de você, sem que você precise forçar cada centímetro da sua caminhada. Se algo dentro de você reconheceu que esse novo estado não é uma conquista, mas um descanso merecido, permita que o seu gesto de concordância seja o seu amém sem palavras. Não estou falando de métrica ou de um número em uma tela fria. Estou falando de um alinhamento entre o que foi revelado aqui e o que você sente pulsar no seu centro. Quando você deixa o seu amém sem palavras, você sela em seu campo energético o que acabou de ser nomeado. É o reconhecimento silencioso de que a semente que você plantou com lágrimas está finalmente brotando através de um solo que você acreditava ser estéril. Não há necessidade de explicações ou de justificativas para o mundo, apenas o seu assentimento interno, um sinal de que a frequência foi captada e a permissão foi concedida. Sinta esse amém fluindo através de você, como uma onda que limpa os resquícios da velha luta. Respire fundo agora, porque existe algo que precisa ser entregue. Enquanto falávamos sobre o fim desse ciclo exaustivo, o rosto de alguém surgiu em sua mente. Talvez seja um amigo que você vê se esforçando além do limite. Alguém que carrega um silêncio pesado e que ultimamente parece estar perdendo a esperança porque os frutos da sua dedicação ainda não apareceram. Ou talvez seja um familiar que, mesmo cercado por pessoas, sente-se profundamente isolado, operando com uma retidão que ninguém parece notar. Essa pessoa não está apenas cansada, ela está operando sob a ilusão de que o seu valor depende da sua entrega incessante. A imagem dessa pessoa apareceu para você por uma razão. Não guarde o que você ouviu aqui. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho casual ou uma sugestão, mas como uma entrega solene. Você foi o receptor, mas agora você se torna o portador. O que você recebeu hoje não foi apenas para o seu usufruto, mas para que você pudesse iluminar o caminho daqueles que ainda caminham na mesma névoa que você atravessou. Antes que este momento se transforme em memória, há um último passo para que a sua frequência se estabilize definitivamente. Quero que você afirme a sua identidade com a mesma clareza com que o sol nasce hoje, 5 de junho. Não o faça como quem tem esperança, mas como quem reconhece um fato consumado. A partir de hoje,
Você caminha sob uma nova chancela. Aquele que esperou, aquele que foi testado, aquele que suportou o silêncio sem desistir, agora assume o seu lugar de direito. Ao digitar essas palavras, você está assinando um pacto com a sua própria verdade, declarando que o tempo da dúvida foi substituído pelo tempo da colheita. Escreva com calma, sentindo a vibração de cada letra, permitindo que a sua declaração seja um marco irrevogável na sua caminhada. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Você é comprometido com a verdade que agora habita o seu peito. Você é comissionado a viver não mais na sobrevivência, mas na abundância da sua própria essência. Você é enviado para ocupar o espaço que sempre esteve reservado para você. Right now, all across the world, outros como você estão recebendo essa mesma revelação. Há uma rede invisível de corações despertando neste exato momento, espalhados por todos os continentes, sentindo o mesmo peso sair dos ombros e a mesma clareza tomar conta da visão. Você não está caminhando sozinho nesta transição. Você é parte de um movimento silencioso, de uma colheita que não precisa de alarde, porque a sua força reside na própria certeza. O ciclo fechou, o inverno cedeu lugar ao florescer, e você está exatamente onde deveria estar. O que você carrega agora, esta nova respiração que parece preencher o peito como se o ar fosse denso de clareza, é a prova de que a resistência finalmente encontrou o seu limite. Você passou meses, talvez anos, operando na defensiva, protegendo-se de golpes que mal sabia de onde vinham, tentando antecipar as tempestades antes mesmo das primeiras nuvens surgirem no horizonte. Mas essa prontidão constante, embora tenha garantido a sua sobrevivência até aqui, começou a roubar a sua capacidade de desfrutar do presente. Você se tornou um sentinela no seu próprio castelo, vigiando as muralhas enquanto a vida acontecia nos jardins interiores, inacessíveis por conta da sua necessidade de controle. Hoje, 5 de junho, algo mudou na mecânica do seu mundo. Não é que os problemas tenham desaparecido como por encanto, mas a sua relação com eles sofreu uma mutação profunda. Você parou de tentar empurrar o rio e, pela primeira vez, permitiu que a correnteza o levasse para onde as águas são mais profundas e menos turbulentas. Este movimento de entrega, que para muitos pareceria uma derrota, é, na verdade, a sua maior vitória. É a admissão de que, apesar de toda a sua força, você não foi feito para carregar o peso do mundo sozinho, nem para ditar o ritmo das estações que regem o seu destino. A sensação de deslocamento que você sentiu, aquela estranha percepção de não se encaixar mais nos lugares que antes pareciam ser o seu habitat natural, não é um sinal de que você está se perdendo, mas sim de que a sua frequência mudou de sintonização. É como se você estivesse ajustando um rádio para uma estação que toca uma música mais nítida, enquanto o mundo ao seu redor continua preso ao ruído estático da sobrevivência básica. Se você se sentiu como um estrangeiro na sua própria rotina, se as conversas que antes fluíam agora parecem carregar um peso vazio, e se o silêncio passou a ser um companheiro mais bem-vindo do que a agitação das multidões, reconheça isso como o sinal de que a sua calibração está completa. Você não precisa mais forçar o ajuste, apenas observe. O que está acontecendo agora é uma transição de estado. O que era sólido e rígido na sua vida está se tornando fluido, maleável, pronto para ser moldado pela nova realidade que você acabou de abraçar nesta manhã de 5 de junho. Muitas vezes, a sua exaustão não veio do trabalho em si, mas da tentativa de manter as aparências de um caminho que já não continha o seu espírito.
Você carregou fardos de expectativas herdadas, de sonhos que foram projetados em você por gerações que acreditavam que o valor de um ser humano é medido pela quantidade de suor derramado e não pelo brilho da sua alma. Você, em algum momento, aceitou essa premissa. Você, em algum momento, acreditou que se não estivesse em constante movimento, se não estivesse resolvendo o insolúvel, você não teria utilidade. Mas observe a ironia. Ao tentar ser tudo para todos, você acabou se tornando um estranho para si mesmo. E é aqui que a metáfora do jardim de inverno se torna a chave para o seu entendimento. Durante o período de frio extremo, quando a neve cobre o solo e as árvores parecem desprovidas de vida, o observador desatento diria que ali reside a morte. Mas o que ocorre naquelas raízes, escondidas sob a crosta gelada, é um trabalho silencioso de conservação e fortalecimento. A seiva não desapareceu. Ela apenas se concentrou no que é vital, protegendo a essência para que no momento exato do degelo o desabrochar seja inevitável e irresistível. Você viveu o seu inverno. Você sentiu o frio da incerteza e o silêncio da ausência. E, no entanto, você permaneceu. Você não deixou que a geada atingisse o seu centro. Tudo o que você sentiu como secura, como estagnação, foi apenas a preparação necessária para que a sua próxima colheita não fosse apenas fruto de esforço, mas uma manifestação natural da sua própria essência. Se algo em sua estrutura interna acaba de se mover, se o entendimento de que você não precisava de tanto peso quanto carregava finalmente alcançou o seu coração, deixe essa verdade se assentar. A vida não lhe pede mais sacrifícios de sanidade em troca de reconhecimento. A vida lhe pede apenas que você seja o que você já é, sem as camadas de proteção que o medo construiu ao seu redor. Este é o momento de soltar as cordas que você segurou por tanto tempo. As cordas que, ironicamente, nunca estiveram presas a nada além das suas próprias mãos fechadas. Deixe-as cair. Sinta o alívio que vem da entrega da responsabilidade que nunca foi sua. Você não é o arquiteto do tempo, você é o habitante dele. Você não é o criador das estrelas, você é quem as contempla. Ao abandonar o papel de mantenedor do universo, você libera espaço para ser o protagonista da sua própria jornada, desfrutando finalmente do florescimento que o seu inverno preparou. O que você está vivenciando não é uma fase passageira, é um realinhamento fundamental. Observe como os seus desejos começam a mudar. O que antes parecia urgente, o que antes causava uma ansiedade paralisante, agora perde o seu brilho de importância. Você começa a valorizar a paz acima do poder, a autenticidade acima da aprovação e a presença acima da produção. Essa mudança de foco é a marca registrada de quem parou de buscar fora o que sempre esteve guardado dentro. É a transição do esforço performático para a fluidez da alma. Não tente justificar essa mudança para aqueles que ainda operam sob a lógica antiga. Você não lhes deve uma explicação, pois a linguagem que eles falam não consegue traduzir a experiência que você está tendo. Apenas viva na nova clareza. Mantenha os seus pés firmes na terra e o seu olhar direcionado para a simplicidade da sua existência atual. Imagine agora a sua vida como esse jardim que finalmente recebe os primeiros raios de sol após o longo período de recolhimento. O que brota não é esforço, é natureza. O que cresce não é o que você forçou a nascer, mas o que estava destinado a ser. Essa é a diferença entre a luta e a vida. A luta é o homem tentando vencer a natureza. A vida é o homem permitindo que a natureza o vença. E nesta rendição, você encontrará a sua maior força. Você não está mais lutando contra a maré. Você descobriu que a maré é a sua aliada, que o movimento das águas é o mesmo movimento que pulsa nas suas veias. Sinta essa conexão.
Sinta como o mundo, que antes parecia um lugar hostil, de repente se transforma em um espaço de acolhimento. As portas que pareciam trancadas não precisam ser arrombadas. Elas apenas aguardam que você as toque com a mão leve de quem sabe que o caminho está aberto. O seu dia, este 5 de junho, não é apenas uma data no calendário. É um marco, um divisor de águas entre o que você foi forçado a ser e o que você agora permite ser. Aprofunde essa percepção. Veja como a sua respiração, antes curta e apressada, agora se torna lenta e profunda. O seu corpo responde a essa nova ordem. Onde havia tensão, há agora um espaço de relaxamento. Onde havia o medo de errar, há a confiança de que cada passo, mesmo o que parece incerto, compõe a sua caminhada perfeita. Você não está mais tentando prever o futuro, porque finalmente entendeu que o futuro é apenas a sombra projetada pelo seu estado de presença. Se você estiver presente, o futuro será um reflexo da sua paz. Se você estiver ansioso, o futuro será um reflexo da sua turbulência. Portanto, a sua única tarefa, o seu único trabalho legítimo é cuidar da qualidade da sua presença. E essa presença é alimentada pelo desapego. Desapegue-se da necessidade de ser validado. Desapegue-se da necessidade de ser compreendido. Desapegue-se até mesmo da necessidade de ser quem você pensava que deveria ser. Apenas seja. Seja a testemunha da sua própria existência. Alguém que observa, que sente, que respira e que, acima de tudo, confia. A confiança, veja bem, não é a certeza de que tudo sairá conforme o roteiro que você escreveu. A confiança é a tranquilidade de saber que, independentemente do que aconteça, você terá a capacidade de lidar com isso. Você deixou de ser uma criança que precisa de garantias e se tornou um adulto que habita a sua própria inteireza. Esta transição, este amadurecimento espiritual que você atravessou no silêncio do seu inverno, é o que o torna capaz de sustentar a colheita que vem por aí. Muitos desejam a abundância, mas poucos estão preparados para suportar o peso da sua própria plenitude. Você, por ter passado pela prova do deserto e pelo rigor do inverno, provou que a sua raiz é profunda, e agora as tempestades que virão não serão mais para derrubá-lo, mas para testar a flexibilidade dos seus galhos, para garantir que você continue crescendo em direção à luz. A sua clareza é a sua proteção. Quando você sabe quem é e quando você entende o propósito das suas dores passadas, nada externo tem o poder de abalar o seu centro. Você não se define mais pelas opiniões dos outros, nem pelos sucessos ou fracassos que a sociedade valoriza. Você se define pelo eco da sua própria consciência. Esse eco, que se torna cada vez mais nítido, é a voz que confirma que você está no caminho certo. E o caminho, embora às vezes pareça solitário, é na verdade uma estrada de alta densidade de propósito. Você encontrará outros que também despertaram, outros que também entenderam o valor do silêncio e a força da rendição. Eles o reconhecerão não pelo que você diz, mas pelo que você emana. A sua presença será um farol, um convite silencioso para que outros também abandonem as suas lutas inúteis e venham para a margem onde a paz é a regra, não a exceção. Não como uma métrica, não como uma busca por alcance, mas como um gesto sagrado de concordância, um selo invisível que você coloca sobre a verdade que foi revelada nesta conversa. É o seu sim, silencioso e potente, confirmando que o que foi nomeado aqui é a realidade da sua alma. Existem pessoas ao seu redor que ainda estão presas no ciclo que você está deixando hoje. Pessoas que trabalham exaustivamente, que carregam pesos invisíveis por dever, que sentem a exaustão da alma sem entender que a colheita não chega porque o terreno ainda está sendo preparado.
Algumas dessas pessoas, cujos rostos estão surgindo na sua mente agora mesmo, são aquelas que, assim como você, mantêm a dignidade no silêncio e a esperança no meio da incerteza. Envie esta mensagem para elas, não como um conselho, mas como uma entrega. Talvez seja a palavra exata, o oxigênio necessário para que elas também percebam que o inverno não é o fim, mas a fundação. Antes de encerrarmos, este é o momento da sua declaração final, a última marca que você imprime neste encontro. Digite a frase "Eu sou escolhido" nos comentários abaixo. Não o faça como quem deseja algo ou como quem espera uma resposta. Faça como quem reconhece a própria natureza. O acordo que se formou entre o seu espírito e a clareza que recebemos aqui hoje é um pacto de vida para esta nova estação. Digite lentamente, sentindo o peso de cada letra, permitindo que a sua própria mão confirme o que o seu interior já aceitou. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste exato momento, em todos os cantos deste mundo, outras almas estão despertando exatamente como você. Você não está caminhando sozinho nesta jornada de retorno à sua essência. Somos parte de um movimento silencioso, uma rede invisível de corações que decidiram parar de lutar contra a vida e começaram a fluir com o propósito. O que acontece aqui é real, porque não precisa de aplausos para existir. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.